uma satisfação imensa estar aqui hoje para compartilhar uma perspectiva que ao longo de mais de 3 décadas mudou a minha trajetória profissional. Eu sou Fernando Confiança, arquiteto e urbanista, e desde a década de 1990 atuo na fascinante e complexa arte de planejar a iluminação. Uma pergunta que ecoa tanto nos bastidores do setor quanto nas reuniões com clientes de alto nível é: como garantir que a luz fará diferença em um ambiente? A luminotécnica, muitas vezes vista como um universo de equações complexas, é, na verdade, a chave para diferenciar e atuar em projetos de grande escala. O domínio dessas ferramentas eleva o profissional a um patamar de especialista, requisitado para empreendimentos residenciais, corporativos, hoteleiros, hospitalares e urbanísticos. O propósito desse curso foi importante ir além da simples matemática. Nosso foco foi desenvolver a habilidade de fazer um diagnóstico preciso do efeito luminoso mais atraente para cada usuário. Afinal, a identidade de um ambiente, a sensação de conforto e até a produtividade são transmitidas pela atmosfera que a luz é capaz de criar. Uma vez que aprendemos a decifrar a luz, descobrimos que existem parâmetros técnicos exatos para cada atividade. Uma vitrine que busca o máximo de impacto exige 1000 lux, enquanto a área de vendas precisa de uma luz mais amena, 500 lux. Em um escritório corporativo, a leitura e o trabalho em frente ao computador demandam precisamente aí 500 lux sobre a mesa de trabalho. É aqui que o nosso conhecimento transcende. É neste ponto que a expertise se torna visível. Para ilustrar o que isso significa, vamos a um estudo de caso real. A sala do contador geral de um escritório de contabilidade que nós devemos iluminar. Após o meu diagnóstico, percebi um cliente que aprecia a profundidade criada pela luz e sombra. Minha seleção foi uma fonte luminosa com estratégia, uma lâmpada que oferece um feixe de luz direcionado, permitindo-me controlar o banho de luz sobre as superfícies. E assim, criar uma atmosfera que eleva o bem-estar e a performance durante o seu dia de trabalho. A iluminação se torna uma extensão da arquitetura, respondendo diretamente às necessidades do usuário. E para transformar essa visão em uma realidade, para garantir que o projeto seja executado com precisão e eficiência, eu utilizo a disciplina do cálculo luminotécnico. O projeto que agora vocês dominam é o seguinte: o passo 1 é calcular o fluxo luminoso de cada lâmpada. O fluxo luminoso é a quantidade total de luz emitida pela lâmpada. Ela depende da intensidade luminosa, que nesse caso, por ser luz direcionada, estamos aí utilizando ela em candelas, e do ângulo do facho de luz. A fórmula é θ igual a I vezes 2π vezes 1 menos o cosseno do ângulo dividido por 2. Bom, do cálculo, então, agora vamos primeiro calcular aí a metade do ângulo, que nós temos, então, que a lâmpada que eu estou utilizando, ela tem aí o facho, né, de abertura de 38 graus, vou dividir por 2, conforme a fórmula ali está indicando, eu vou chegar em 19 graus, e aplicando na fórmula, eu vou ter aí, então, os 1.700 candelas, vezes 2, vezes 3,14, que é o π, tá certo? Vezes o 1 menos o cosseno de 19, que é esse 0,9455. O resultado que eu chego é que nós vamos ter ali 581,84 lumens, aproximadamente 582 lumens. Cada lâmpada, então, produz 582 lumens. O próximo passo é calcular o fluxo luminoso total necessário para a sala. Esse fluxo luminoso total é a quantidade de luz que a sala precisa para atingir o nível de iluminação desejado. Para isso, multiplicaremos o lux pela área do ambiente. Muito bem, a fórmula da área, né? Então, que nós temos aí é o lux vezes a área que nós
trazendo então que a sala tem 3 metros por 3,50, nós temos uma área total aqui de 10,5 metros quadrados, e aí então multiplicando aí o que a gente precisa sobre a mesa, conforme a norma de 500 lux, vezes os 10,5 metros quadrados, nós vamos ter um total na sala de 5.250 lumens. O próximo passo, fazemos o cálculo do número de lâmpadas necessárias. Para descobrir quantas lâmpadas precisamos, dividimos o fluxo luminoso total que a sala necessita pelo fluxo luminoso de cada lâmpada. Então a fórmula é: o número de lâmpadas que nós vamos precisar vai ser igual ao fluxo de luminoso total dividido pelo fluxo luminoso de cada lâmpada. Ali, colocando na nossa fórmula, nós vamos ter aí o número de lâmpadas, vai ser igual a 5.250 lumens, dividido por 582 de cada lâmpada. Então, nós vamos chegar aí na aproximadamente 9,02. Então, o projeto deve utilizar 9 lâmpadas para atingir o nível de iluminação desejado de 500 lux na sala do contador em geral. Aqui, essa ilustração, nós podemos perceber, sobre a mesa, nós vamos ter esses 500 lux, que é a área de trabalho do nosso contador-chefe, e nas laterais, como ele gosta desse efeito de luz e sombra, coloquei aí as lâmpadas mais próximas da parede. Aqui até uma dica: coloque aí numa distância de 40 centímetros da parede, dessas luminárias que é possível você direcionar, né, faixa de luz para a parede, para que você forme aí esses arcos sobre a superfície da parede, fazer esses destaques aí sobre os quadros. Enfim, aqui para o nosso contador aí, chefe desse escritório de contabilidade, né, o contador geral, ele vai passar aí algumas horas agradáveis durante o seu trabalho. E agora, então, com esse exemplo que nós fizemos aqui, vamos praticar. É sempre com persistência que normalmente nós conseguimos chegar ao sucesso. E que vocês tenham aí oportunidade para fazer projetos bem iluminados para os seus clientes. Sou Fernando Confiança.